Bom dia a todos. Meu nome é Augusto Barbosa. Eu sou gerente executivo do Centro de Competência Embrapi Einstein, o CCTA. Sejam bem-vindos aí à segunda edição do ciclo de webinários do Centro de Competência Embrapi Einstein Terapias Avançadas, onde a nossa temática de hoje a gente vai discutir as dúvidas que vocês da nossa audiência têm sobre produtos de terapias avançadas, diretamente com os reguladores da Anvisa, a doutora Renata Parca, o doutor João Batista, que antes de apresentá-los, né, eu só gostaria de informar para vocês como que vai funcionar esse webinário, que é um webinário um pouquinho diferente dos formatos que o CCTA faz. Esse webinário, na verdade, é uma grande roda de conversa, tá, onde vocês vão poder fazer diretamente ao João e à Renata, né, as perguntas de vocês. Então, para que o nosso webinário ele funcione da forma correta, né, vocês têm aí na barra superior dessa plataforma uma mãozinha que vocês vão levantar, vai ser formada uma fila e nós vamos habilitando então o áudio de vocês, tá? Uma vez que a gente habilite o áudio de vocês, vai aparecer para que vocês habilitem o microfone e possam então falar, ok? E sempre quando forem falar, a gente pede por gentileza que se apresentem com o nome, né, e a instituição a qual pertence, e que faça, gente, apenas uma única pergunta, tá bom? Para que a gente possa tentar contemplar o máximo de pessoas a fazerem perguntas. Podem fazer mais de uma, mas aí depois que terminar a primeira pergunta, abaixa a mão e depois levanta a mão de novo para entrar novamente na fila, ok? Bom, hoje a gente tem a honra, então, de receber aqui a Renata Parca, né, que é graduada em Biologia pela UNB, mestre em Biologia Animal pela UNB, especialista em Vigilância Sanitária pela Fiocruz, especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da Gerência de Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas da Anvisa. Também temos a honra aqui de receber aqui hoje conosco o Dr. João Batista, que é farmacêutico, que possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em regulação sanitária, em hemoterapia e transplante pela Unesp, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz, mestre em saúde coletiva pela UNB e doutor em ciências farmacêuticas pela UNB. É especialista em regulação e vigilância sanitária e gerente da gerência de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapias avançadas. João e Renata atuam há mais de 20 anos, né, no âmbito da regulação, tanto dos componentes do sangue, quanto também de produtos de terapias avançadas, tecidos, células e órgãos, né? É um prazer recebê-los aqui hoje, Renata e João, a quem eu tenho a honra aí já há muito tempo de conhecê-los, desde 2014, né? Foram uma das primeiras pessoas, os primeiros profissionais que eu conheci quando eu cheguei no Ministério da Saúde à época, e foi uma honra poder trabalhar com vocês durante aquele período, né? E a gente ainda manter esse contato aqui mais de perto, tá bom? Então, pessoal, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, antes de abrir para a pergunta de vocês, vocês já podem ir levantando as mãos, tá? Quem tiver pergunta para fazer para o João e para a Renata, já vai levantando a mão que a gente já vai formando aí já a nossa fila, tá bom? Mas antes de abrir para vocês, né, eu gostaria de iniciar aqui com algumas perguntas para o João e para a Renata. É, João e Renata, a IN 370, né, ela não traz quais que seriam as informações mínimas que devem contar no rótulo dos produtos de terapias avançadas. Então, a primeira dúvida é se, no caso do meu PTA ele ser composto por células ou por tecidos humanos, né, eu devo seguir as diretrizes de rotulagem que estão lá na RDC 836, que estabelece as boas práticas com células humanas, tanto para pesquisa clínica quanto para uso terapêutico. E a segunda pergunta, ainda sobre esse aspecto da rotulagem, é quais diretrizes que eu tenho que seguir para aqueles produtos de terapias avançadas que não têm na sua composição células e tecidos, ou seja, eu estou falando aqui de produtos de terapia gênica em vivo. Tudo bem, Bom, pessoal? Bom João, dia. Eu vou fazer você quer assim, a gente pode. começar ou quer que eu É, comece? vamos fazer assim, a gente faz uma. Se a pessoa não direcionar, né, a gente faz uma introdução rapidinho e a Renata me ajuda. Primeiro, agradecer pela oportunidade da Anvisa estar aqui com vocês, e eu acho que esse é um desafio, esse formato, né? Espero que possa ajudar muito
tanto a vocês com dúvidas, como também a nós. Eu acho que sempre que se a gente tiver alguma questão, alguma dificuldade, ou não tiver uma resposta consolidada do ponto de vista regulatório, né? A gente vai levar, vai discutir, então vai ser um grande aprendizado para nós também. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente, Renato, se você me ajuda. Olha bem, toda vez que a gente vai falando de terapia avançada, aí o que que vai acontecer? Nós vamos sempre utilizar como mecanismo de produção de elementos de fabricação, qualquer coisa desse tipo, a IN 270, tá? Inclusive, ela é um IN. O IN significa que ela é uma instrução normativa. Ela está ligada a uma RDC, que é a RDC de medicamento. Então, a gente não vai falar mais de RDC 836, né? Que é RDC de célula, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Então, toda vez, rotulagem, processo, controle de processo, tudo que for de produção, a gente vai utilizar a IN 270. Agora, tem um ponto. Quando você faz coleta de material de partida, que você vai utilizar um banco de sangue, um serviço de hemoterapia, um centro de processamento celular, você vai utilizar aqueles princípios que estão ali na 836 de coleta de célula, tá? Então, aí é isso. Mas, em geral, inclusive, tanto que você falou, tanto com o produto que tem componente celular, como terapia gênica, né, in vivo, que tem só os vetores ou os vetores de transferência, qualquer sistema, né, de transferência de genes, vai sempre utilizar a IN 270, quer dizer, usar a RDC de medicamento com as particularidades da IN 270. Vê se ficou claro, Renato, me ajuda aí a clarear esse ponto, mas eu acho que é um pouco isso, para a gente não confundir mais, gente, não confundam mais essa questão da RDC de célula, né? Pessoal, bom dia aí, Augusto. Obrigada aí pelas palavras. É sempre muito bom participar aqui com essa equipe, né, dessa rodada de discussões. Eu acho que mais complementando mesmo o que o João falou, né, é sempre uma dúvida. A gente, muitas vezes, nos parlatórios, em especial quando a gente trata com os desenvolvedores nacionais, muito se discute sobre as remissões a 836, né? E há uma história por trás disso, né? Porque, eventualmente, no nosso desenvolvimento, né, regulatório, né, a regulamentação, ela partiu das diretrizes de boas práticas para células, né? E aí, aos poucos, isso foi amadurecendo, né? A gente também foi consolidando, né, o nosso desenvolvimento aqui nacional, e hoje a gente chegou numa instrução normativa que aborda boas práticas de fabricação para os produtos de terapias avançadas, alinhado com as regulamentações internacionais. E por conta disso, né, a gente dividiu, né, realmente as regulamentações, linkando, como o João falou, né, a RDC 658, que é de boas práticas de fabricação de medicamentos, a todo o marco regulatório de BPF de medicamentos, junto aí à IN 270. A 658, ela vai ser um input, como ele falou, para o fornecimento do material de partida, seja ele, como Augusto falou, células, por exemplo, né, fornecedores de células como material de partida para fabricar um produto de terapia avançada. E aí, lembrando que toda a regulamentação de rotulagem em bula, ela é aplicável ao PTA, a regulamentação para medicamentos, e nós temos também uma IN, que é a IN 136, para medicamentos experimentais, que ela tem diretrizes para rotulagem. Então, sempre a gente vai se ligar inicialmente às regulamentações aplicáveis a medicamentos. E aí, gente, claro, a gente ainda está no momento em que nós temos um marco regulatório básico, a gente sempre está podendo pensar em regulamentos de medicamentos, como o João falou, mas a depender de uma determinada especificidade, né, isso vai ser abordada numa situação caso a caso, como a gente já prevê, como a gente tem feito, né, porque a gente sabe que muitas vezes são produtos diferente de um medicamento.
É são produtos exatamente isso que eu ia perguntar. autólogos, que tem que ter muitas vezes uma identificação que rastreia ao nível, né? Uma Uhum. cadeia de identidade que rastreia ao nível do paciente, né? Então, isso também a gente vai abordar nessas situações, caso a caso. Eu queria Renata. aproveitar algo, só, tem um ponto muito interessante que o Renato colocou, eu acho que vai ajudar todo mundo nesse clareamento. As normas que regulava terapias convencionais, por exemplo, normas de boas práticas de célula, boas práticas de sangue, boas práticas de tecidos, elas são diferentes das boas práticas de medicamentos e no caso da IN 270, que é boa prática de terapia avançada. Em que contexto eu quero chamar isso? Porque existe uma questão que é o dossiê de desenvolvimento clínico, ele define critérios, inclusive critérios podem ter critérios específicos ali, sobre rotulagem, sobre qualquer coisa, aspecto, que vai tomar como base, claro, na coleta a 836, se for o caso, e como base a 270, isso, 270, para conformar todo o processo, o dossiê de desenvolvimento, assim como o dossiê de registro. Então, quem define mesmo é o dossiê de registro, o dossiê de desenvolvimento, claro, baseado nessas boas práticas aí, Uhum. porque essas boas práticas vão ser discutidas com a agência. Então, mas é possível ter, olha, aqui está pedindo um teste aqui, mas nós não vamos fazer porque material de partida, enfim, vai fazer toda uma justificativa. Mas é muito importante, essas normas são base para você montar o dossiê. O dossiê é que realmente é o acordo feito entre a agência, o desenvolvedor ou o detentor do registro, para conformar todo o histórico de desenvolvimento e de informações daquele produto. É diferente das terapias convencionais em que Sim. você tinha uma boa prática e todo mundo seguia aquilo ali. Não tem desenvolvimento envolvido, tem Uhum. só cumprir as boas práticas que foram definidas para banco de célula, banco de tecido e banco de sangue, né? Exatamente. E eu perguntei, até a Renata tocou nesse ponto, né, o porquê dessa pergunta. Exatamente porque quando a gente pega, né, produtos comerciais, quando a gente vê a rotulagem de produtos comerciais de terapia gênica ex vivo, como é o caso dos CAR-Ts, que hoje estão disponíveis para acesso aqui dentro do Brasil, né? Sempre a rotulagem é muito parecida com o que está nas diretrizes de rotulagem da 836, né? E a IN 270 ela não traz essa especificidade a respeito, olha, minimamente no rótulo de produtos de terapias avançadas tem que ter isso, 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 e também devido a essa grande variedade, essa gama de produtos que são muito diferentes entre si, né? A gente tem produtos à base de materiais biológicos humanos e produtos que não são à base de materiais biológicos humanos, né? Que são só à base de DNA recombinante, de ácido nucleico recombinante, né? Então, é mais nesse sentido, mas eu acho que ficou bem claro aqui a resposta aqui de vocês com relação a essa diretriz. Uma outra pergunta que eu queria também fazer antes da gente abrir aqui para o nosso público, né, é que nesse ano a Conitec, né, que é a comissão do Ministério da Saúde que faz a incorporação das tecnologias que vão estar disponíveis dentro do SUS, né, autorizou o uso de membrana miniótica para tratar pacientes com queimaduras de pele, né? Os PTAs, né, à base de células humanas, que podem estar organizados ou não em tecidos, né, a gente difere eles dos chamados produtos de terapia celulares convencionais pelo fato de terem ou sido submetidos a um processo produtivo, que é a manipulação extensa, né, ou se forem obtidos por meio de manipulação mínima, eles devem obrigatoriamente desempenhar no receptor função distinta da que desempenhavam no doador. E nesse caso, dessa tecnologia que foi incorporada no SUS, que é o uso dessa membrana amniótica para tratamento de queimaduras de pele, né, ela é obtida, provavelmente, creio eu, por meio de manipulação mínima, né, mas ela vai desempenhar no receptor função distinta da que ela desempenhava, aquela membrana desempenhava no doador. Nesse caso, essa tecnologia, ela não deveria seguir, não deveria ser caracterizada como um PTA de classe 1, né? E assim ela deveria ter que passar por toda a questão de um desenvolvimento clínico, de um registro junto à Anvisa, da precificação junto à CEMED, para então ser incorporada dentro da Conitec. Queria que vocês explicassem um pouquinho a respeito desse caso específico. Tá, eu vou introduzir, Renato, me ajuda. Então,
Sim, a gente precisa ter bastante. Isso sempre a gente falou desde o início, e a gente precisa cada vez mais falar bem a separação do controle, né? Do controle e fiscalização das terapias convencionais e do controle e fiscalização das terapias avançadas, porque podem surgir questões como essa, assim, que é o mesmo material, né? E que ali pode ser. A mesma coisa acontece com o linfócito T. É a mesma coisa. O linfócito T, ele tá dentro do componente ali do sangue, e você pode utilizar em várias terapias, né? Assim como ele pode ser também terapia avançada. A mesma coisa vai com a membrana amniótica. Ela pode ser material de partida para o desenvolvimento de um produto, né? Como ela pode ser também terapia convencional. Quando o Ministério define lá a portaria, né? Ele define junto com o. Porque quando você tem terapia convencional, você tem seguir regras de boas práticas da Anvisa para segurança e qualidade, isso aplica em todos os bancos de célula, banco de tecido e serviço de hemoterapia. Paralelamente a isso, existe a necessidade de uma comprovação de eficácia, porque como não tem registro, você precisa comprovar a eficácia. Através de quê? Os próprios conselhos profissionais podem reconhecer aquela prática para o uso daquela determinada profissão. A Conitec reconhece também aquele uso daquele tecido, daquela célula, para o uso no Sistema Único de Saúde. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar também faz o reconhecimento para a questão dos planos. Então, quando está reconhecido pelo Ministério da Saúde, conselhos e tudo, né? Como é o caso da membrana, ela vai seguir as regras da terapia convencional, né? Com a fiscalização da vigilância dos bancos, enfim, e todo o processo aí dentro do Sistema Nacional de Transplante ou do Sistema Nacional de Sangue, né, de transfusão, de hemoterapia. Bem, a questão da membrana é isso. A gente sabe, tem discussões com outros países e tudo, de que a membrana, se ela tiver ela for um material de partida, né? Que ela vai ter, inclusive, tem questões aqui até de produção de biológicos, de medicamento biológico a partir de membrana. Se você pega essa membrana, retira proteínas dali, né? Moléculas bem estabelecidas, você está fazendo, inclusive, um medicamento biológico. Então, assim, ela é material de partida. No caso aqui que foi determinado pelo Ministério da Saúde, ela se considerou uma terapia convencional, né? Você colocou um ponto interessante, Augusto, sobre essa questão dessas avaliações de mesma função, né? Isso é muito complexo porque ele tem que fazer uma avaliação bem, não é porque ela está num sítio anatômico que eu vou ter que ser aquela função, senão ela seria só para função, né? Ela teria só a função mesmo de proteger lá, da alimentação, sei lá, fazer alguma coisa assim para o feto, para o desenvolvimento. Mas essa função da proteção, né? Isso leva-se em conta na hora de fazer a avaliação, tá? Então, isso é muito caso a caso. Então, o que a gente tem observado, e é isso. Claro, o dia que surgiu uma membrana com material de partida para terapia avançada, ela vai ser utilizada aí como essa função, né? Não sei se a Renato podia complementar um pouco da ideia, mas eu acho pouco isso. Só lembrando, eu acho que é isso mesmo, a membrana também muitas vezes ela passa por um limbo, né, em outras agências também. O FDA eventualmente já fez algumas considerações sobre, mas eu acho que, assim, lembrando, gente, que a IN 270, até porque a gente tentou harmonizar muito com a regulamentação da Europa, ela excluiu o que a gente fala, né, daqueles derivados quimicamente não definidos que existia anteriormente na nossa definição. Então, hoje, por exemplo, um produto de terapia celular avançada, ele é um produto que tem que ter células, né? E muitas vezes essa manipulação de membrana, assim como pele, etc., você vai descelularizar, né? Ela vai ser uma matriz que vai recompor aquilo ali, né? Por exemplo, para queimaduras, né? Ela vai cobrir, proteger. Então, assim, efetivamente, é, ela para mim, assim, como o João falou, o enquadramento é realmente como um tecido convencional, já foi regulamentada, né, já foi aprovada lá pela Conitec. Então, eu entendo aí que, nesse caso, a não ser que, como o João falou, né, vou associar ela com
com células, né, expandir, colocar aí, né, como uma engenharia tecidual, claramente seria categorizada como produto de terapia avançada. Hoje, eu acho que a gente conseguiu alinhar um entendimento de que sim, nessa situação, manipulação mínima, que já foi aí regulamentada e aprovada, ela é considerada um produto de terapia convencional, né? Excelente. Renata e João, obrigado. Então, gente, a gente vai começar a abrir aí para as perguntas, lembrando, tá, que tem que levantar a mão, que tem o ícone da mão, que tem aí na barra superior da plataforma, tá, para que possa entrar aqui na fila de perguntas. Então, a gente vai começar habilitando aí o áudio, que só aparece para a gente como SIEMP, tá? Eu peço, por favor, que ative o seu microfone e possa, então, fazer a sua pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é João Calixto, eu sou o diretor-presidente do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. E eu queria primeiro parabenizar a Anvisa por esse debate e dizer que nós precisamos criar mais do que isso, é o IND, aqui no Brasil, que foi criado na FDA há 60, 70 anos atrás. Claro que a Anvisa é muito nova, e a FDA tem 123 anos, então é uma estrutura. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu acho que a Anvisa, mesmo sendo uma agência muito jovem, tem progredido muito. Ela aderiu recentemente ao ICH, né? E está lutando com as transformações muito disruptivas na ciência mundial e novos medicamentos desses últimos 15 anos. Mas a minha pergunta é: por que a Anvisa criou o BPL-like para estudo pré-clínico se ela faz parte do ICH? Não é uma contradição entre, ou seja, um estudo feito no Brasil pré-clínico não vai valer lá fora se ele não tem o BPL certificado? Vocês não acham que isso é uma contradição que vai ferir o nome do país, da Anvisa lá fora, quando na organização da OCDE? Eu gostaria de ver, porque a gente, aqui no CIEM, nós gastamos muito dinheiro do governo, muito tempo, criando o BPL, certificando o laboratório, e agora estamos vendo que isso não está valendo. Entendendo que eu sei que na área das terapias avançadas, a BPL ela pode ser caso a caso, não é um caso especificamente dessa discussão, mas é a questão geral dos estudos pré-clínicos. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, e eu já discuti isso com o Leandro Stafford, antes dele assumir lá a diretoria da Anvisa. Então, por favor. Tudo bem, doutor João? Obrigado aí pela pergunta. Eu vou iniciar também, Renata. Tudo bem? O senhor me ouve? Sim. Tá certo. Então, agradecer pela pergunta. Eu queria só contextualizar, eu entendi que o senhor está falando sobre a questão, né, da BPL-like. Nós estamos falando no contexto de terapias avançadas. Só para deixar isso, porque assim, a gente teria dificuldade em discutir isso para as outras áreas que fazem pesquisa aqui também, né? Por exemplo, medicamentos convencionais e também produtos para a saúde. Essa prática de BPL-like, isso aí foi uma fala da literatura, parece isso. Mas o que acontece é que quando você está fazendo a avaliação de um estudo, principalmente um estudo que relaciona-se, né, a produto de terapia avançada, que é um produto inovador, né, que uma série de características inovadoras aí da natureza do produto, e que, maioria das vezes, 100% das vezes, na experiência que nós temos no Brasil, é destinado ao desenvolvimento de doenças muito complexas, né? Com histórias naturais muito difíceis, inclusive até de ter elementos ali de monitoramento e de conhecimento profundo da doença, numa situação de doença rara, onde não tem alternativa. Então, não só a BPL, ela tem mecanismos adaptativos, como todo o processo de desenvolvimento, tá? A própria boas práticas de fabricação, né? Tem elementos ali adaptativos. Nós estávamos falando recentemente agora da IN 270, ela traz adaptações a uma boas práticas de medicamento pela necessidade de fazer isso. Mas assim, a regra, é óbvio, a regra é que se cumpra boas práticas laboratoriais, né? Isso é uma regra que para todo tipo de medicamento, muito mais para terapias avançadas.
A questão é que é possível, em determinadas situações, com justificativas, com apresentação de elementos ali, de evidências, é possível que determinados ensaios pré-clínicos possam ter sido feitos numa configuração oficialmente não certificada BPL, mas obviamente tem que seguir as regras, né, de ter registro, de ter um dado adequado. Mas isso não é a regra, tá? Essa é uma adaptação que é feita, uma discussão feita junto com a agência, né? Em geral, nós temos recebido situações do mundo inteiro. Então, não é só o Brasil, tá? Nós temos recebido dossiê, nós analisamos dossiê, mais de 70 avaliações feitas Isso. de dossiês no mundo todo, e tem essas questões, inclusive de ensaios que não são com laboratório certificado BPL. Mas a nossa prática é que, principalmente ensaios, né, importantes para a prova de conceito, ensaios toxicológicos, em geral, dentro da perspectiva dessa conversa adaptada, é que se faça BPL, porque são dados importantes. Mas essa inclusive, é uma discussão ICH, é uma discussão feita em todas as agências, sobre, principalmente em produtos que são produtos com essas características muito peculiares, que são os produtos de terapias avançadas. Né? Renato pode complementar, porque ela está todo dia com esses dossiês na mão, pode ajudar a gente também nessa discussão. Olá, João, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito bom ter aqui institutos de desenvolvimento não clínico, né? Porque eu sempre bato também nessa questão de que eu acho que para o Brasil conseguir avançar, assim, pelo menos a gente consegue perceber muito isso, né, nas submissões que a gente tem dos desenvolvedores nacionais, que às vezes a gente percebe, né, que muitas vezes o desenvolvimento não clínico foi muito frágil, né, e às vezes o desenvolvedor já quer partir para exposição e uso em humanos sem passar pelas etapas prévias e fundamentais do desenvolvimento, que é o desenvolvimento não clínico do produto, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse desenvolvimento fortalecido aqui no nosso país. E, assim, primeiro, lembrando, né, que como o senhor falou sobre essa questão do IND, né, do FDA, as nossas resoluções, o dossiê, né, o IND, ele basicamente é o nosso DDCTA, né? É o nosso dossiê de desenvolvimento clínico que a gente já regulamentou, né, pela 506, né? Então, assim, a gente bebe das melhores fontes, e aí são as fontes, óbvio, né, das agências que começaram antes, como a FDA, a Europa, né? Então, a nossa regulamentação, ela vem muito, né, dentro dessa ótica do que essas agências trabalham, né? E aí, acho que só reiterando o que o João falou, né? Só lembrando que a nossa RDC, e assim como também as regulamentações de medicamentos, produtos para a saúde, elas deixam muito claras essa necessidade, né? Que os estudos não clínicos tenham sido realizados em conformidade com as BPLs, ou, né, nesse caso, alguma justificativa técnica para essa exceção, como o João falou, com os devidos controles, e isso também não é uma situação só para o cenário Brasil. Como o João falou, a gente recebe muitos desenvolvedores internacionais, americanos, né? Assim, acho que o desenvolvimento de terapias avançadas nos Estados Unidos, né, é muito forte. Então, também, muitas vezes, estudos inicialmente conduzidos sem certificações de boas práticas laboratoriais, até por conta que o João falou, são produtos diferentes, às vezes num tratamento de uma doença raras, né? Então, assim, você tem modelos, muitas vezes, animais desenvolvidos para aquela determinada doença. Então, assim, acho que o mundo todo comporta, né, algumas exceções que seriam aplicáveis aqui para o nosso país. Então, eu acredito que a gente está trabalhando bem harmonizado com o que o mundo também tem feito. Mas, claro, eu acho que ela não deve ser regra, ela deve ser exceção. Né? E aí, e com toda a justificativa que tem que vir por trás, todos os controles, como o João mencionou, que são necessários para
né, o cumprimento aí dos requisitos e do desenvolvimento não clínico do produto. E Renata e João, né? Estou aqui como moderador, mas também como desenvolvedor. A gente, inclusive, já teve essa experiência, né? Com parceiros internacionais, a gente tinha uma parceria com uma startup americana. Quando a gente recebeu o IND deles para traduzir para o português, né? A maioria dos testes não foram conduzidos em PPL, mas eles tiveram que seguir os princípios, né? E a norma de PPL como um todo, gerando dados que sejam, sobretudo, auditáveis, né? Para garantir a reprodutibilidade, a confiança dos dados e a integridade científica daquilo que foi gerado, né? Foi aprovado lá no FDA esse estudo clínico com esse dossiê também que não tem estudos em BPL, mas tudo isso muito bem justificado, né? E aí também a gente vê isso quando a gente pega os BLAs do FDA, os Assessment Reports do EMA dos comerciais, a gente vê lá, né, que grande parte dos estudos não foram conduzidos em BPL, né, mas sim PPL-like, seguindo os princípios e as diretrizes aí das boas práticas laboratoriais. Para a gente passar então para o próximo, por causa aqui do nosso tempo, Carla Menezes. Carla, você pode ativar seu microfone. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigada aí pela oportunidade, agradecer isso, realmente é muito útil para a gente essa comunicação direta com vocês. E a gente tem uma empresa de consultoria, STEMmed, né, que faz da consultoria para desenvolvimento de PTAs. E eu tenho uma dúvida particular sobre uma resolução que saiu esse ano do CFM, a número 2428, sobre reconhecimento de novos procedimentos e terapias médicas. Então, essa resolução fala basicamente sobre terapias que já foram feitos estudos clínicos fora do Brasil, né? Fase 1, fase 2, fase 3, e que comprovaram a segurança e eficácia do produto e que já são aprovadas, né? Na Europa, Estados Unidos. E, então, o CFM vai avaliar esse pedido, né? Tem que ser feito um dossiê também, mas eu queria entender como é que é a interface dessa resolução com a Anvisa. Por exemplo, na prática, a gente passa primeiro isso pelo CFM, depois a gente regulamenta, se o CFM aprovar, passa isso pela Anvisa. Como é que é essa interface entre essa resolução do CFM e a Anvisa, né? Os órgãos regulatórios? Obrigado, Carlos. Vamos iniciar aqui também, ó. Para terapia avançada, falando de medicamentos, sabe? Certo? Então, isso foi definido em lei, na lei de pesquisa clínica, 14.874, eu acho, depois tem que pegar o nome certinho. Essa lei define terapia avançada com medicamento. E assim como qualquer medicamento, a atribuição por definir segurança, qualidade e eficácia é da agência reguladora, autoridade reguladora, né? Então, é isso que acontece para qualquer medicamento, tá? A agência regula, vai dizer se é eficaz, se é seguro, se é de qualidade. Depois, os conselhos profissionais, medicina, outros profissionais que utilizam esse tipo de produto, vão dizer como que os médicos vão utilizar lá. Então, assim, não há que se falar em reconhecimento de procedimento quando a gente está falando em medicamento, tá? Procedimento é uma coisa, ele pode reconhecer procedimento cirúrgico, ou mesmo alguns procedimentos, por exemplo, você usa lá, né, algum tipo de plasma rico em plaqueta do próprio paciente, aquela coisa lá, é um procedimento, ele vai reconhecer aquilo, mas medicamento não há que se falar em procedimento, tá? Não existe reconhecimento de eficácia de medicamento em lugar nenhum no mundo, por conselhos profissionais. Isso é feito pelas agências reguladoras, tá bom? Renata, quer Isso complementar? só complementando isso, né? Deixando bem claro que produto terapia avançada é medicamento, né? E a Anvisa tem, né, todo um marco de base legal que ela é a autoridade responsável por, né, definir a segurança e eficácia. E aí, assim, lembrando isso, né? Procedimentos, muitas vezes técnicas, isso tudo aí não vai entrar dentro do escopo do que a gente entende como produto terapia avançada, né? Então, é isso mesmo. A próxima pergunta é da Ana Iriota. Ana, pode ativar seu microfone. Pronto, Ana, já está disponível para ativar seu microfone.
Bom dia a todos, Bom meu nome é dia. Ana Carolina, eu sou do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe de Curitiba, inclusive a gente teve há pouco tempo uma reunião com a Renata, e nós estamos elaborando nosso espaço físico, então a minha pergunta vem relacionada a espaço físico, né? Eu queria saber se a gente pode seguir a RDC 214 de 2018 e se a gente deveria seguir as regras de medicamentos alopáticos. Ana, João, não sei se eu, Vai lá. a RDC 214, ela já está revogada, tá? Hoje, o marco de regulamentação para estrutura aí lembrando, tá? Se você quiser fabricar um produto de terapia avançada, dentro desse conceito aí, por exemplo, ou trabalhar com células CAR-T ou células mesenquimais expandidas numa função terapêutica, ela tem que seguir todo o marco de regulamentação aplicável a medicamentos, né? Mas do ponto de vista de estrutura física, né? Como você bateu em cima, né? Nós temos a IN 270, né? Que é a de boas práticas de fabricação aplicáveis aos produtos de terapias avançadas. Mas, juntinho dela, a gente tem, né, outras RDCs aplicáveis a medicamentos, como, por exemplo, a 658, que é de boas práticas de fabricação de medicamentos, e, em especial, vou falar também a IN 35, né, que é de manipulação de produtos estéreis, porque, né, os produtos de terapias avançadas são estéreis, então tem que cumprir também com essa IN, todo esse marco regulatório basal, ele vai ser relacionado aos medicamentos e produtos de terapias avançadas, né? Então, a RDC 214, ela foi revogada, hoje a gente tem a RDC 658, né? Que ela só vai valer para as boas práticas aplicáveis aos materiais que vão ser usados como partida para a fabricação dos produtos de terapias avançadas, tá? Então, a regulamentação a ser usada é essa que eu mencionei aqui. João, João, não gostaria sei de se você quer falar. complementar? Não, acho que foi perfeito. Então, Augusto, você tá com mudo. opa, desculpa. Agora a gente vai para Daiane Fantasini. Daiane, você já pode habilitar o seu áudio, por favor. Olá, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando, é sempre muito enriquecedor. A minha pergunta, ela vai de encontro à IN 139 de 2022, que dá as diretrizes sobre amostras de retenção e referência, e a IN 270, que engloba parte dessa instrução normativa sobre a obrigação de manter tanto a amostra de retenção como a amostra de referência, né, para efeitos de farmacovigilância e investigação de resultados fora de especificação. Então, sabendo que às vezes as células do paciente ela já é difícil de expandir para ter a quantidade suficiente para atingir a dose e mesmo separar as amostras para o controle de qualidade, para a liberação do produto, tem um trecho na IN 270 que diz, aí eu copiei aqui, que fala que no caso de produtos autólogos ou halogênicos, em um cenário de doador compatível, uma amostra de retenção pode não ser viável, visto que a unidade produzida constitui o que deve ser administrado no paciente. Então, já conhecendo o histórico do meu produto, esse trecho, ele me dá brecha para não separar a amostra de retenção, que é essa amostra que é igualmente do produto, com a embalagem, a mesma quantidade, no meu procedimento, ou eu devo considerar que esse trecho é apenas uma exceção quando eu não tenho realmente a dose? Eu vou introduzir aqui, porque esse é um tema bem Eu ia específico, até né? falar, eu ia até É. falar esse artigo aqui para você, mas você já leu, mas É. vai lá, João, pode falar. Não, acho que é isso. Eu acho que eu vou só fazer a introdução de que é assim, é a questão da adaptação, né? Que foi muito necessário fazer por causa dessas características desses produtos. Assim, do ponto de vista, até o artigo 127, que eu acho que ele fala um pouco também sobre isso, né? Ele coloca, as amostras devem ser representativas do lote de materiais, isso é a regra, né? Outras amostras também podem ser retiradas para monitorar a parte que representa o pior caso de um processo, isso é interessante também, e o plano de amostragem definido. As 7 tipos de células podem estar disponíveis em quantidades limitadas, né?
E, quando permitido, estratégias de adaptação de testes e de retenção podem ser desenvolvidas e documentadas. É o que você colocou. Aí eu vou voltar de novo na questão, porque assim, não é uma regra que eu posso colocar no versículo, inclusive é um texto muito geral, né? Um texto que traz um elemento. Quando permitido, se permitido, certos tipos. Esse é um tipo vou só para cá para você, Renato, depois pode falar tecnicamente, mas esse é um tipo de escrita regulatória muito adaptada a esse tipo de produto. Que é por quê? Porque você vai definir isso no seu protocolo de desenvolvimento, no seu dossiê, ou no seu dossiê de registro. Por quê? Porque isso vai ter que ser discutido, né? Olha, eu não tenho por isso, essa quantitativa, então vou fazer uma coisa aqui específica, vou desenvolver uma estratégia para não perder esse ponto de controle de amostra de retenção. O que que eu vou fazer? Então é um pouco isso, né? O que que o Renato pode falar um pouco tecnicamente, mas eu acho que para chamar atenção, de novo, sempre vamos pensar que a gente vai ter que fazer o nosso documento de dossiê é que vai ser o mais importante para ser discutido e que vai definir realmente as particularidades. Eu acho que é isso mesmo, ô, Daiane. Assim, sempre, como o João falou, eu acho que pegando aqui a IN, e até é interessante por isso, né? Vai alinhado com o que a gente falou desde o início. Sempre a gente vai beber, né, dessas regulamentações de medicamentos, mas óbvio, os produtos de terapias avançadas, eles têm regulamentos específicos exatamente para abordar as suas especificidades, senão a gente estaria seguindo todo o marco regulatório, por exemplo, de biológicos, e não foi isso que a gente fez, né? Exatamente porque a gente sabe que o produto tem suas especificidades, por ser, por exemplo, um produto autólogo, né? Tem limite, né? Realmente a amostragem limitada, porque você também tem que ter as amostras para controle de qualidade. Então, assim, a gente entende dessa complexidade, a IN aborda possibilidades de flexibilização, o que já é muito bom, né? Como você mesmo mencionou, o 132 claramente ele já diz isso, né? Mas é claro, a gente tenta trabalhar sempre cercado, né, com essa segurança. No caso da ausência, no caso da impossibilidade, no caso de realmente ter os lotes restritos, né, quantidade limitada, é aplicável alguma flexibilização disso, e ele até traz aí, inclusive, propostas para te ajudar em controles dentro da própria flexibilização, tá? E assim, como o João falou, tudo é muito caso a caso, né? Por isso a gente tem uma área específica, a gente tem uma equipe específica que trabalha desse processo ponta a ponta, exatamente porque isso vai ser avaliado caso a caso, dentro de toda a documentação, tanto do estudo clínico, se for um desenvolvimento clínico, quanto do registro, se for no registro, né? Na própria inspeção para certificação de boas práticas de fabricação. Então, assim, essas abordagens vão poder ser avaliadas em conjunto, né, e documentadas, né, para a agência fazer parte desse processo de avaliação caso a caso que a gente tem. E Renata e João, até complementando aí a pergunta da Daiane, né, com relação à questão aí dessas amostras, né, toda a base do sistema de gestão da qualidade farmacêutica, né, e essas novas normas, as revisões das normas do PICS, né, elas trouxeram isso de forma recentemente muito mais forte, a questão do gerenciamento do risco à qualidade. Eu acho que talvez fazer o gerenciamento do risco à qualidade e apresentar isso para a agência, já que você prevê, né, que talvez você não obtenha a quantidade o suficiente do seu produto para ter amostras de retenção, né, para avaliações posteriores, eu acho que ele é essencial, né, a questão do gerenciamento do risco à qualidade. Prever isso dentro, né, Renata? Bom, agora então vamos para Caterine Carvalho. Você já pode habilitar o seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia, Renata, João Batista e Augusto. Ainda naquela questão, porque a Ana Carolina Irionda, que apresentou uma pergunta, a gente é do mesmo grupo, né? E imbuídos no desejo de ter uma área certificada para a produção
de PTAs, né, baseado sobretudo em células tronco-mesenquimais e seus derivados, né. A gente está assim, aprendendo, né, com as questões regulatórias, inclusive tivemos com a Renata, e foi muito enfatizado realmente a questão do 270 e a 35. Então, assim, baseado nisso, a gente compôs uma discussão junto com a Progevisa aqui no Paraná, e a devolutiva deles nos deixou assim, meio que perplexos, porque apesar da gente já ter conversado, né, inclusive, né, junto com a Renata, ocorreu que a gente está sendo, vamos dizer assim, direcionado para uma produção de alopáticos, medicamentos alopáticos, quando os PTAs têm características, né, bem diversas, né, e por isso foi justamente, entendi, a 270 para organizar isso. Então, eu queria saber de vocês se a gente trabalha com essa ideia, né, de fabricação de medicamentos alopáticos, né, e nisso surgiram dúvidas, inclusive até com a questão da direção das embalagens, né, do produto. Então, gostaria de saber do posicionamento de vocês. Caterine, tudo bem com você? Obrigado pela pergunta também. Com relação à questão dos projetos e tudo, né, das avaliações iniciais, projetos arquitetônicos, isso realmente tem que ser feito uma discussão com a vigilância sanitária local, né? Mas eu vi na sua pergunta uma questão que eu acho que assim, a gente não tem o documento, não tem a discussão feita, mas é importante entender. Olha, quando a vigilância orienta para se fazer, utilizar as normativas de medicamentos alopáticos, ela está dizendo a mesma coisa que a Renata disse, né? Você tem que usar as boas práticas de medicamentos, tá? Inclusive, até especificamente, se utilizar INs específicas, como, por exemplo, a IN de produtos estéreis, que é né, quer dizer, é como se fosse assim, né? O PTA, ele é um medicamento alopático, considerando do ponto de vista de conceito, né? E ainda por cima, o medicamento tem que ser produzido sob regras de estéreis, tá? Então, ela disse isso. Agora, sim, isso tudo tem que ser feito também, Caterina, sua fala é importante, inclusive sempre é importante, quando nesses primeiros projetos, assim, a gente tem feito articulações com as vigilâncias para sentar junto e ver, porque é muito novo para todo mundo, né? Essas classificações, então a gente precisa tá junto nesse circuito aí, então eu acho que do ponto de vista particular, depois a gente pode fazer especificidades com vocês, mas assim, aproveitando a sua fala, dizer isso, né? Reforçar um pouco do que a Renata disse, de que para fazer toda a pressão de desenvolvimento de estruturas de produção, né, você precisa utilizar as normas de medicamentos, né, no caso, é medicamento alopático, né, porque não é homeopático, então é alopático. Então, todas essas boas práticas aí de medicamentos e medicamentos estéreis. Eu queria só chamar a atenção para um ponto muito importante, né? De novo, vou chamar atenção para essa fala, de que nós estamos falando de um produto que precisa de um dossiê de desenvolvimento e precisa né, no caso de uma produção certificada, partir de um dossiê de registro. Por quê? Porque todo o processo de produção, as linhas de produção, elas vão ser definidas, inclusive, à medida que você vai desenvolvendo o produto, né? Você vai conhecendo o produto, caracterizando ele com a finalidade terapêutica. Então, tudo isso também entra no processo aí de desenvolvimento. Mas eu acho que sua pergunta foi muito direta no sentido sobre a utilização de qual RDC vai ser utilizada. Nesse caso, a RDC de medicamentos mesmo, né? Eu acho que só complementando aqui, no caso, Caterine, a gente acho que estava em conjunto, inclusive, com a vigilância, acho que reforçando essa fala do João. Eu vou deixar para vocês assim, o fato de ser a etapa de estrutura, vocês têm que, eu sugeriria, inicialmente, debruçarem-se sobre a IN 35. Por quê? Porque a IN 35, ela é a que vai dar diretrizes sobre a questão de fabricação de produtos estéreis, né? Então, assim, a 270, ela admite flexibilidades, inclusive, né? Elas juntas se complementam, admitindo certas flexibilidades para
para os produtos de terapias avançadas, a depender do sistema de fabricação que é usado. Então, assim, mas use como base, e assim, é como o João falou, às vezes falou medicamentos alopáticos, mas a base vai ser a IN 35, porque é medicamentos estéreis, né? Então, vai ter toda a questão da estruturação, né, do estabelecimento, nessa ótica de fabricação de produtos estéreis. E aí, todo um conjunto de requerimentos necessários, né, de instalação de sistemas de climatização, né, de cascatas de ar, né, de sistema de ar, né, então você vai a grau A, B, C, D, a depender, né, então toda essa questão, cascatas de pressões, como que isso deve ser desenhado para evitar contaminação cruzada, independência de fluxo, então assim, a base se eu fosse colocar aqui especificamente, a base para você montar uma estrutura é buscar cumprir a IN 35, né? Exatamente por quê? Porque ele é um produto estéril e ele vai ter que cumprir as diretrizes da IN 35 com algumas permissibilidades que a 270 diz, a depender do tipo do produto, né, da forma como ele vai ser produzido, né? Mas realmente a diretriz principal, ela é de medicamentos estéreis, né? Então, é isso mesmo. Bom, agora vamos para a pergunta da Maria Cecília. Você pode habilitar o seu áudio, Maria Cecília? Bom dia, vocês me Obrigado. escutam? Sim, escutamos. Bom dia, bom dia. Meu nome é Maria Cecília, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Instituto Biomanguinhos. E eu acho que esses momentos de fala e de esclarecimento são excelentes. Eu não vou chover no molhado, porque a minha pergunta tinha um pouco a ver com o que vocês já colocaram, das instruções normativas que são complementares. Todos os colegas fizeram perguntas de instruções normativas específicas. Essa era uma das minhas perguntas, se a gente, de fato, tem que trazer as outras INs como complementação, considerando que é um produto, é um medicamento, então a gente tem as INs de validação e qualificação, as INs de sistemas computadorizados, e a IN 35, que é de medicamentos estéreis. Então, eu já entendi que sim, né? A Renata até balançou a cabeça. Perfeito. Então, a minha dúvida tendo em vista que a gente, aqui, né, no Brasil, para os fabricantes de medicamentos estéreis, a gente tem um grande desafio agora de absorção do anexo 1 para a revisão da IN 35, como a agência está se colocando nesse sentido, né, da revisão de um arcabouço legal para um fabricante de medicamento estéreo, que é um desafio complexo, e a introdução disso para o cenário de terapias avançadas, que também se traduz em um cenário complexo. Obrigada. Quero fazer um pouquinho de introdução, né, Renato, sobre a questão da revisão. Está acontecendo na Anvisa a revisão, está acontecendo toda a questão de formação e tudo, né? A gente precisa ver, um outro ponto que eu chamo a atenção é que como o Renato falou, a IN 35 ela é a base, mas vão na 270, porque lá tem especificidades, tá? Para a própria produção de estéreis tem especificidades. A base é a IN 35 e, claro, se tiver alguma questão ali fundamental que vai se adaptar, né, nessa nova regulamentação que está sendo atualizada mundialmente, obviamente vai se aplicar, mas sempre dá uma olhadinha na IN 270, porque ali tem especificidades que pode ajudar vocês nessa utilização dessa produção estéril, né? Renata. Exato, Maria Cecília, eu acho que é um desafio, sim, né? Mas a gente, em contrapartida, como o João falou, a IN 270, que é harmonizada com o PIX, né? Então, assim, ela é uma norma moderna, né? Então, assim, ela já permite aí, já dá especificidades para os produtos de terapias avançadas, que nesse caso divergem ainda um pouquinho de biológicos, porque são muito produções manuais, né? Então, assim, ela vai trabalhar essas especificidades e flexibilidades para determinados pontos, então vocês têm que usar ela, sempre usa a IN 35 como base, já pensando nesse futuro de implementação e desafios, né, que vai ser a implementação do anexo 1 aqui, mas
foquem muito nas especificidades que são abordadas na 270, que permitem certas flexibilidades que o novo anexo 1 muitas vezes já vai trabalhar no sentido de apertar um pouquinho mais. Obrigado, Maria Cecília, pela sua pergunta. Renata e João, a gente já está aproximando já aqui do final. Eu não sei se vocês têm algum outro compromisso, mas a gente poderia fazer mais umas 2 perguntas? Pode ser? João. Pode, por nós, tá? Leandro Celso Grilo, por favor, pode ativar seu microfone e se apresentar. Leandro, é só ativar o seu microfone. Ele já está habilitado. Leandro? Acho que só está um pouquinho baixo. Leandro, está Pelo muito menos pra baixo. Tá, vou tentar falar mais alto. Eu sou médico, hemoterapeuta e trabalho com transplante, transfusão já há mais de 35 anos. E eu agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês, né, Renata e João. Nós já fizemos uma coletiva há algum tempo atrás, e eu perguntaria para vocês, em virtude da minha visão médica, eu queria fazer especificamente sobre CAR T-cell, especificamente sobre CD19. Eu, assim, sou inconformado no sentido de não ter uma portaria de vocês, e eu gostaria de perguntar se isso será possível, porque eu acho que com as tecnologias, hoje, com as plataformas de sistema fechado e automático, não seria conveniente para todos os pacientes do Brasil a gente ter uma portaria de CAR T-cell CD19, talvez depois do BCMA, ou CD19-22, uma portaria específica para utilizar plataformas específicas, fechadas e automatizadas, que já está bem estandartizado no mundo inteiro, permitir, por exemplo, que os laboratórios de terapia celular pudessem fazer, que, na minha opinião, é um transplante autólogo de linfócito geneticamente modificado. Não muda disso. Existe essa possibilidade de vocês, ou nós vamos jogar o CAR-T junto com o T? Finalzinho caiu, né? Caiu. Será que ele está nos ouvindo? Leandro, Leandro, o senhor nos se ouve? você puder terminar sua pergunta e habilitar seu microfone novamente, por favor. Tá. A pergunta, então, é o seguinte. Eu sou inconformado da gente ter, por exemplo, a produção de terapia celular avançada é muito ampla, né? E eu tenho observado no CAR-T, vamos falar especificamente no CAR-T-cell CD19 e agora o BCMA e o CD19-22, que já são tecnologias já bem estabelecidas que oferecem no mercado para a gente que vai trabalhar, né, com terapia celular, com laboratórios preparados para isso, que pode nos oferecer plataformas de sistema fechado e automatizado para que seria possível a Anvisa, hoje, que no caso vocês dois, que são as pessoas responsáveis por isso aí, competentes para isso, de emitir uma portaria específica para tornar um procedimento, a produção de CAR-T CD19 e BCMA, por exemplo, em sistemas de plataforma de sistema fechado e automatizado? Ou vamos comparar, por exemplo, sempre, eternamente, a produção de um CAR-T CD19, por exemplo, com plataformas de sistema fechado, comparar, botar junto, com, por exemplo, com TIL para melanoma? Essa é a pergunta que eu penso, que eu gostaria de fazer para vocês. Certo. Doutor Leandro, né? Então, mas assim, é só para confirmar para o senhor o seguinte, hoje já se utiliza, tá? Essas plataformas em produção, já se utiliza tanto em pesquisa clínica quanto em produtos registrados.
já é uma prática utilizada. Isso tem muito a ver com a produção personalizada, né? São produções, no caso de carteautólogo, por exemplo, você faz produções personalizadas, então se utiliza essas plataformas, são vários tipos de plataformas, né? Que são grandes bioreatores ou pequenos bioreatores que se utilizam. Então, é possível, sim, já se a normativa não define a proibição de nenhum tipo de produção. O importante é o que para nós? Dependente da produção que vai ser feita, ou produção numa plataforma fechada, uma produção em sistema aberto, não importa. Claro que as estruturas aí vão ser diferenciadas por questões de segurança, né? Para ter uma produção segura. Mas o mais importante para nós, independente da produção, é desenvolver esse produto, comprovar que ele é seguro, ele é eficaz e ele é de qualidade. Independente de qualquer produtor, de quem que vai produzir, se é uma pequena indústria, uma grande indústria, um serviço hospitalar que vai fazer, ele tem que desenvolver o produto e comprovar segurança, eficácia e qualidade. Nós temos no Brasil, por exemplo, exemplos, né, já circulando no nosso país, produção, né, produtos ou produção em grandes biotecnológicas, né, de farmacêuticas mundiais, como também produtos sendo desenvolvidos por pequenos produtores, inclusive em situação hospitalar. Então, o Brasil, a normativa tem mostrado a adaptação que é possível ser feita na diversidade desses processos produtivos, tá? Então, a normativa hoje, ela já prevê esse tipo de processo produtivo, tanto em plataformas quanto em estruturas específicas. Inclusive, João, só complementando aqui também, admitindo, né, flexibilidades, né? A própria IN 270 ela já traz aí flexibilizações para condições de fabricação, né? Então, eu acho que é só deixando aqui também o recado que, assim, nosso modelo regulatório ele não é diferente dos modelos regulatórios aplicáveis pelas principais agências internacionais, né? Então, assim, acho que a gente trabalha no sentido de trazer essa harmonização, nós fazemos parte, como já foi mencionado, nós fazemos parte do grupo do ICH, a gente tem assento na discussão do grupo específico de produto terapia avançada internacional, né? Então, assim, a gente está trazendo a visão internacional adotada, né, pelas principais agências no mundo, tá? Então, realmente, aí, doutor, só consolidando de que essa proposta, essa regulamentação, as flexibilidades que são abordadas para cada situação, para cada produto, elas já estão consolidadas dentro do nosso marco regulatório. Bom, para a nossa última pergunta, para a gente terminar aqui o nosso webinário, Leonardo Ribeiro Batista. Pode ativar o seu microfone, Leonardo. Bom dia a todos. Não sei se vocês me ouvem, estou um pouquinho barulhento. Escutamos. Uhum. Sim. Primeiro, bom dia, Renata, João, Augusto. Eu acho que essas reuniões são uma excelente oportunidade de a gente poder, de fato, tirar algumas dúvidas pontuais. Enfim, eu sou Leonardo, eu trabalho no Fiocruz em Biomanguinhos, sou colega da Maria Cecília, que pode falar do grupo, e a gente estamos trabalhando nesse projeto de transferência de tecnologia para a produção de células CAR-T aqui em Biomanguinhos. E aí eu sou uma das pessoas responsáveis pelo processo produtivo e algumas dúvidas pontuais que surgem nesse cenário. Já teve uma discussão mais cedo sobre a não necessidade de, no ensaio não clínico, ser BPL, desde que se justifique de forma adequada, né? Obviamente que o ideal é que, ao menos, no nosso modo de ver, seja BPL. Só que a gente tem uma dúvida pontual que talvez seja uma dúvida até mais ampla, no sentido de que, além da produção das CAR-T, a gente também vai fazer todos os testes analíticos, né, que são os testes de controle de qualidade e liberação do produto. E aí surge uma dúvida importante, se para validação analítica,
a gente entende aqui do Manguinhos que todo processo deve ser BPL, ou pelo menos BPL. E aí, nas rodadas de qualificação de produção, a gente fica na dúvida, será que a gente faz essas rodadas BPLs? E aí, como é que a gente vai validar a metodologia analítica com um produto que não é BPL? Isso principalmente no que se diz respeito ao material de partida. O material de partida, a gente está vendo a possibilidade desse material não ser BPL, ou não ser GMP, na verdade. E aí surge essa dúvida. A gente pode fazer as rodadas BPL, mas para fazer a validação analítica dos testes de controle de qualidade, a gente cai um pouco nessa cilada. Aí eu queria saber o que nesse cenário, para quem também, além da produção, vai executar todos os testes de controle de qualidade e liberação de produtos, qual seria a estratégia nesse sentido? Renato, você consegue? Leonardo, deixa eu ver se eu acho que assim, não sei se eu consegui chegar a entender completamente, eu acredito que sim, mas eu estou entendendo como você está falando sobre CAR-T, eu estou entendendo que seriam relacionado, e você citou material de partida, eu estou entendendo que daí, sei lá, estou imaginando que seriam as células obtidas do próprio paciente, né? Até porque você mencionou trabalhar com CAR-T. Então, eu acredito, né, que seja isso. Depois, não sei, Augusto, se puder abrir para ele complementar, né? Isso, sim. Pronto. Então, assim, o que a gente hoje orienta? Não aplica-se a BPL, mas aí sim aplica-se a 836. A 836, ela traz as diretrizes para as boas práticas em células, né? Então, assim como os desenvolvedores que já têm produtos registrados, eles vêm aqui muitas vezes qualificar esses fornecedores, e a gente tem lá as diretrizes estabelecidas pela 836 de boas práticas, né, tanto para coleta desse material, testagem, né, dos pacientes, então tá tudo lá bem desenhadinho na 836, assim como os desenvolvedores internacionais, quando vão conduzir os seus estudos clínicos, eles verificam o cumprimento da 836 e vêm qualificar, muitas vezes, os seus fornecedores do material de partida aqui, eu entendo que vai ser a mesma coisa para você, não é BPL, mas é boas práticas em células, cumprindo o disposto na 836. Eu não sei se João, você quer complementar? Eu entendi. Também eu não entendi muito bem, mas eu acho que é isso mesmo. Ele fala sobre a questão das metodologias analíticas, como é que ele vai usar o material, e é isso, né? E eu chamo a atenção só um pontinho, sempre matando de novo, acho uma premissa que nós falamos muito aqui. Lembrando que nós estamos falando de um produto que tem seu dossiê e que tem o seu dossiê de desenvolvimento e o seu dossiê, no caso, posteriormente, o dossiê de registro. Então, isso tudo vai ter que ser definido também, né? Como é que vai ser as suas estratégias para estabelecer as suas testagens e o seu desenvolvimento, né? Com a agência. Por isso que ele é um produto diferenciado, não dá para a gente fazer um padrão e liberar, né? Mas eu acho que é isso mesmo. E também é importante discutir tudo isso, inclusive, principalmente em fases iniciais, né? Eu estou entendendo que é uma fase aí, fase 1, fase 2, fases iniciais, então é muito importante discutir com a agência também essas metodologias e como que você desenvolveu a partir do seu material, né? No caso, o material de partida. E Renata e João, posso complementar vocês com relação a essa parte do material de partida? Além de seguir a 836 com relação à triagem do doador, quais testes que precisam de serem realizados, né, a gente também tem que seguir a 504, né, de 2021, que estabelece o transporte de material biológico humano. Né, porque existe a transferência desses centros, que são geralmente estabelecimentos de saúde, centros hospitalares, que coletam e mandam para o processamento, né? E tem que ter toda a validação desse transporte, toda a qualificação de embalagens, de bolsas, né? Tudo que recebe ali para o acondicionamento também desse produto, que é muito importante. Até mesmo a gente aqui, né, como um fornecedor de serviço
para essas indústrias internacionais que hoje têm CAR-T, né, e que a gente faz a coleta do material biológico para elas, a gente tem que seguir não só a 836 para a coleta do material, mas também toda a questão do transporte desse material que nem a 504, né? Posso só complementar aqui também para o Leonardo. Leonardo, eu acho que assim, vale a pena, nessa hora, eu entendo você como biomanguinhos, é complexo muitas vezes ter essa virada, por isso que a gente tem todo esse marco de regulamentação específica, essa virada de chave que a gente está falando de um material de partida vindo de um doador, né? Que são as células que muitas vezes vão ter que cumprir faixas mais amplas de especificação. Não estou falando aí, né, de uma matéria-prima, muitas vezes, né, controlada a 100%. Então, assim, é por isso que a gente tem todo um marco de regulamentação também aplicável para isso, porque o nosso material de partida, nesse caso, vão ser as células do próprio paciente, que vão existir aí especificações mais, vamos dizer assim, amplas, que devem ser definidas, né, previamente avaliadas e qualificadas, né, inclusive para comporem todo o processo do estudo clínico, e que essas células devem, né, cumprir todos os produtores, né, os centros de processamento celular que vão coletar essas células e eventualmente congelar elas, como o Augusto até mencionou a questão do transporte, vão ter que cumprir com os requerimentos das boas práticas em células, né, que são ditadas aí pela 836. Bom, pessoal, a gente finaliza então aqui hoje o nosso primeiro webinário dessa segunda edição. Renata e João, muitíssimo obrigado mais uma vez pela parceria de sempre de vocês, pela disponibilidade de sempre com todo mundo, né? Vocês sabem o quanto que vocês são queridos nessa comunidade, né? Tanto da hemoterapia, do sangue, quanto também da comunidade das terapias avançadas, né? Vocês são servidores que realmente honram muito a todos nós brasileiros e a gente agradece muito por todo o serviço que vocês dois vêm desempenhando e toda a equipe que está aí também dentro da Anvisa, da GSTCO, né? Que vocês vêm fazendo pelo Brasil. Tá joia? Muitíssimo obrigado a todos e que tenham um excelente dia. E finalizamos aqui. Obrigado, Augusto, e que a gente fique aberto. É muito interessante esse formato, né? Foi rápido, né? A gente respondeu poucas, foi muito rápido, mas esse espaço é interessante para outras discussões. Essas discussões aqui vão ajudar muito a gente também, né? A gente tem projetos aí para produzir guias, para avançar um pouco também nas orientações. Eu acho que agora, com um pouco de experiência que a gente foi adquirindo ao longo desses 6 últimos anos, né? Então, a gente vai contar com a participação de todos vocês aí que estão no dia a dia desenvolvendo, preparando isso tudo. O Brasil tem grande potencial e a gente precisa juntos, né? Reguladores, produtores, desenvolvedores, fazer nosso papel. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Augusto. Obrigada aí toda a equipe, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Um abraço. Bom dia. Bom dia.